Saudações, irmão e irmã das almas. Sejam muito bem-vindos ao canal O Equador das Coisas, este espaço que tenta aproximar pessoas de livros, pessoas de literatura. Hoje, a nossa ideia é falar um pouco acerca do livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, do escritor Marcelo Maluf. É um romance de estreia, publicado pela editora Reformatório. O livro trata de um conjunto, de um arcabouço memorial, envolvendo dois personagens principais, o avô Assad e o seu neto Marcelo. O avô Assad veio ao Brasil ainda na década de 20 do século passado, fugindo de embates entre seu país de origem, o Líbano, com a Turquia, enquanto que Marcelo é apenas, eu diria, um observador, até porque quando o seu avô Assad morre, o Marcelo neto ainda não havia nascido. Então você percebe nesta obra aqui uma busca de relato memorial que envolve ficção, não ficção, biografia, autobiografia e tantas outras nuances que a gente pode perceber nesse livro muito, muito, muito interessante. Como eu havia dito, nesse jogo de busca, de resgate, de memórias, de reminiscências, de escavação do passado, o avô Assad é quem começa a descrever, né, em seu caderno, e assim atravessa todo o livro em caráter de escrita do próprio avô, personagem. Ele começa a fazer aí um pequeno reparo histórico de sua vida, enquanto que o Marcelo observa este reparo, estas anotações, estas fluências memoriais vindas de seu avô, até chegar a um determinado momento em que é revelado um antigo segredo do avô Assad, um segredo que é mantido a sete chaves, eu diria, no seio familiar, mas que em determinado momento eclode e causa todo um burburinho, um tumulto dentro da narrativa do Marcelo Maluf. É um livro que fala sobre ancestralidade, é um livro que toca o leitor a partir do sentimento de personalidade, do que é ser personalidade, do que é ser vivente de um país, o que é ser natural de um país e tentar manter isso estando em outro país, noções de estrangeiro, né, enquanto ser de diáspora, ser de navegação humana, ser de nomadismo humano. Então você percebe aqui uma tentativa, né, de colocação das personagens em seus mantos sagrados, porém percorrendo estradas que demandam conhecimentos de abertura do ser. É um livro muito poético, eu diria. Se tem uma característica que faz a imensidão íntima dos carneiros ser diferente
de outros livros ser singular é a poesia da escrita do Marcelo. Então, você percebe uma espécie de magia, uma espécie de misticismo muito envolvente que, querendo ou não, caracteriza, né, as histórias árabes e tem tudo a ver com a noção praticada aqui de literatura. E eu destaco o final do livro, é de uma beleza muito pueril e ao mesmo tempo muito pungente, muito forte, lancinante. A imagem que fica, né, do final, eu seria ingrato aqui caso revelasse alguma coisa, mas é qualquer coisa de belo o final deste livro. Então, se eu fosse vocês, amigos e amigas aqui do canal, eu pensaria em ler A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Sem falar que há um pano de fundo também envolvendo a ditadura militar aqui no Brasil, pós-golpe de 64, porque o livro é vivenciado ali entre 1966 e 1967, alguns anos após o golpe, e você percebe também um quê de preocupação em se tratar, em se passar, em se transmitir algo relacionado àquela época, a ditadura militar, ainda em seus princípios, em seus primórdios aqui no Brasil. Então, fica a dica, esta é a minha indicação de hoje, A Imensidão Íntima dos Carneiros, Marcelo Maluf, editora Reformatório. E, aproveitando, eu vou indicar outro texto do Marcelo Maluf, que eu acabei lendo também recentemente, que é justamente este, Sermão aos Bezerros. Sermão aos Bezerros. É um conto com tonalidades distópicas em que, ao invés do homem, é o ruminante, é o boi, é o gado que domina a humanidade e faz diversas elucubrações, faz diversas entonações filosóficas para que a gente pense em determinadas práticas humanas, cotidianas, eu diria. Vale muito a pena ler também, do mesmo autor, o conto Sermão aos Bezerros. Em algum momento eu acabei lembrando aqui do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É isso, meus amigos e minhas amigas. Fiquem bem, protejam-se. A gente se encontra no próximo vídeo. Saudações!